Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Querido amigo, querida irmã, será que estamos já a qual distância desta tão importante verdade e realidade que mudou a história de todos os homens que encontraram com ela? Há quanto tempo temos caminhado, nos afastado do epicentro da ressurreição? Pode ser que em algum momento da nossa vida cristã, nós começamos, queridos, a nos afastar paulatinamente, passo a passo, naturalmente, e já tenhamos andado algumas léguas para longe da cidade da paz. Jerusalém, quer dizer os fundamentos da paz, a cidade da paz, o lugar onde a paz habita. Paz como plenitude, como alegria, como realização, como satisfação, como sossego, como tudo que precisamos nesta vida para sermos de fato bem-aventurados. A vida cristã é movimento, é dinâmica, tem as suas marchas, tem as suas estações, e nós muitas vezes corremos o risco de estarmos tão incrédulos, ou tão desanimados, ou tão tomados por outros afazeres, tão sobrecarregados de projetos pessoais, que vamos deixando cada vez mais o venha o teu reino às nossas costas. Este texto é muito claro, é o texto que nos conta da manhã da ressurreição, é o texto que nos fala de homens que foram informados por duas irmãs preciosas que Jesus havia ressuscitado. É o texto que mexeu com a história da igreja, que transformou, queridos, todos que encontraram frente a frente esta verdade. Mas esses discípulos não se demoveram de sua dificuldade de compreender. Eram todos honestos, porque eram estudados, conheciam o Antigo Testamento, havia uma promessa, mas eles estavam tão tomados por dor, tão tomados por preocupações, tão tomados por ansiedades, que eles foram se afastando e chegaram a andar 11 quilômetros, 3 horas de viagem, para longe do epicentro da ressurreição. Naquele mesmo dia, era um domingo pascal. Esses homens estão abatidos, a melhor parte da vida deles havia virado um cadáver. Os grandes sonhos que tiveram estavam sepultados. As mais poderosas expectativas de uma nação estava em decomposição. Triste. Ainda pensaram que alguém havia roubado o corpo de Jesus. Não havia muita esperança. E de repente, como ovelhas solitárias, ovelhas que foram se afastando, ovelhas que se desgarraram, eles estavam voltando para casa. Eu imagino que não foram poucas as vezes que eu estive neste ambiente sagrado, um lugar de milagres e poderes, de manifestações da graça de Deus. Eu não posso dizer ao certo quantas vezes eu estive num lugar tão precioso como este aqui, um lugar que sinaliza Jerusalém, os locais de manifestação de Deus, o lugar onde a paz habita, uma casa de consagração para as coisas sagradas. Mas eu saí daqui, queridos, como se essas verdades fossem estáticas,
morassem aqui, não me acompanhassem pelo caminho e tivesse voltado para a minha casa tão vazio quanto cheguei aqui. Mas o que o texto conta para nós é muito importante, porque ele nos diz que o Senhor Jesus, ele vai atrás dessas ovelhas fragilizadas, tomadas por dor, desgarradas, desanimadas, ovelhas que já não têm capacidade nem de digerir as informações que chegam, ovelhas que estão distraídas pelo caminho, e ele então se coloca no meio daquela caravana de dois homens desesperados. Victor Hugo disse que a esperança seria o mais poderoso sentimento deste mundo se não existisse o desespero. Esses homens estavam no fundo do poço. Cada passo que davam era uma declaração pública de que eles não acreditavam suficientemente naquilo, de que Jesus fosse realmente um homem que viria mudar a história da humanidade. Não são poucas as pessoas que já se encontram em algumas dessas fases. Há entre os seguidores de Jesus aqueles que estão ali amedrontados em Jerusalém, a portas fechadas, mas estão mantendo os postos. Entre os seguidores de Jesus há aqueles desacreditados que contam que tiveram profundas experiências com Deus e que o Senhor Jesus está vivo, mas parece que é gente que delira, gente que ama demais a igreja, parece que é gente bitolada, gente que se sente bem aqui dentro e gosta de estar aqui e marca o tempo para chegar ao horário e o local certo. Parece que é gente confusa. Essas mulheres deliram, essas pessoas têm devaneios. Como pode isso? Jesus ter ressuscitado e aparecido para essas mulheres. Simão disse que viu o túmulo vazio também. Entre os seguidores de Jesus há também aqueles que estão caminhando para longe e para e passo, cada dia mais distante, já nem se reconhece entre os discípulos, estão se afastando, estão indo longe demais. Entre os seguidores de Jesus há também aqueles que o Senhor Jesus fala ao coração deles, particularmente, eles ouvem os sermões, são instruídos, os seus olhos eles se enchem de lágrimas, os seus corações aceleram, os seus corações se ardem, mas eles não contam isto para ninguém. Eles continuam obstinados na contramão do que Deus planejou para a sua igreja. Entre os seguidores de Jesus há pessoas de todos os jeitos e formas, e eu acredito que há também pessoas como você e eu, que somos tomadas por desesperanças e que parece que as histórias bíblicas não rimam com a vida real. Nós vimos aqui à noite, ouvimos os sermões, na escola dominical ouvimos os textos, mas aquilo não desemboca na segunda-feira, aquilo não demove a minha vida, não comove o meu coração, aquilo não altera o fluxo da minha existência. São coisas que ouvimos como se fôssemos a um teatro. É lindo, é bonito, é maravilhoso, mas aquilo não me ajuda no meu relacionamento familiar, não me ajuda a perdoar minha esposa, não me ajuda a ter santificação, não me ajuda a pagar as minhas contas em dias, não me ajuda a honrar as autoridades, não se encarna com a vida prática, não me ajuda a cuidar melhor dos meus filhos, ou honrar os meus pais, a cuidar dos meus funcionários, ou tratar muito bem os meus patrões. Parece que nós vivemos essa dicotomia, irmãos, essa rachadura, este buraco, esse negócio de profano e sagrado que não tem nada a ver com a vida cristã, porque se somos de Cristo, tudo é sagrado. Mas o que me encanta no texto não é o quão longe podemos ir,
é que não há distância que o amor de Deus não possa percorrer. Eu quero falar isso de novo para você e para o meu coração. Não importa quão longe os nossos passos nos levam, não há percurso tão longo que o amor de Deus não nos encontre lá. Cristo Jesus foi atrás destes dois homens tristes, de semblantes caídos e que tiveram a melhor companhia do universo. Os anjos invejaram eles. Se fosse possível os anjos terem inveja, invejariam aquela companhia. Quem não queria fazer aquele caminho de Emaús? Quem não gostaria de ser um peregrino, de encontrar a estrada com Ele, o próprio Cristo ressurreto, glorioso? Quem de nós, irmãos, não pagaríamos ou venderíamos tudo que temos para em algum momento de nossas vidas fazermos aquela distância de 11 quilômetros andando pessoalmente com Jesus e Ele nos explicando os textos sagrados e mudando completamente as partidas do nosso coração? Quem de nós, irmãos, não teríamos encontrado ali todo o sentido e significado que nada na existência podem dar? E ali estava Jesus, meus amados, encontrando com pessoas que nem tinham noção de quem verdadeiramente Ele era. Isso me encanta em Deus. Isso me dá paz de saber que não importa o quanto as tempestades me arrastem para longe do porto, o quanto essas ondas bravias insurgem contra os cascos de meu coração e me empurram para longe da praia, o quanto esses ventos contrários que chegam a quebrar os mastros das minhas convicções tentam me arrastar para tão longe da terra firme, que me alegra saber que a minha alma está acorrentada a uma âncora e que Jesus Cristo é a âncora de nossas almas, e que nada é mais forte do que a forja deste ferro, deste amor sublime e imutável, que ninguém é capaz de nos separar. É maravilhoso saber, irmãos, que tudo o contrário, e que só se houvesse demônios, tanto quanto paralelepípedos aqui na cidade de Itapiruna, eles não seriam capazes de nos afastar do amor de Deus, e nós pisaríamos na cabeça deles. É sublime pensar que os ventos da tristeza arrastavam esses homens cada vez mais para distante do epicentro da glória, mas os braços do amor de Deus foram lá pessoalmente, o Senhor Jesus, antes de revelar aos olhos deles a ressurreição, começou a falar-lhes aos ouvidos. Também me assusta pensar que as lágrimas me fazem confundir Jesus com um jardineiro, como no caso de Maria Madalena, ou com um fantasma, como no caso dos discípulos que estavam prestes a afundar no mar da Galileia, ou com um mero peregrino, como os discípulos aqui, que não se deram conta de que andava com Ele, o Senhor do Universo. Quantos de nós não temos nos dado conta disso, de que quem anda conosco é simplesmente Todo-Poderoso Deus? Maria só percebeu quem era Ele quando o Senhor disse a ela: Maria. Os discípulos só perceberam que era Ele quando Pedro falou assim: se és tu, me manda ir ter convosco sobre as águas. Ele disse: fé. Os discípulos só perceberam que era Ele quando partiu o pão. Eles logo viram: Senhor. Às vezes as lágrimas nos impedem de ver Ele tão perto de nós, mas não tem problema, porque o que importa mesmo
é que Ele nos vê, onde quer que estejamos, e Ele não desiste de nós. Ele começa a contar a história para aqueles discípulos. É bonita a passagem, não há outro registro tão cheio de detalhes. O cuidado de Lucas aqui é maravilhoso, que Jesus se coloca ao lado deles e durante o percurso Jesus pergunta: o que está acontecendo? O texto diz que eles param. O senhor não está sabendo o que está acontecendo, não? Não, mas o que está acontecendo? Não é possível. O senhor não lê jornal, não? O senhor estava onde, hein? Se esses discípulos de Emaús fossem nordestinos, ia falar assim: oxe, rapaz, mas que eu me desinformado, moço. Se fosse mineirinho lá do Caranguá, você, uai, é possível. Não, fala para mim o que está acontecendo. Rapaz, aconteceu uma desgraça. Me perdoem a palavra, mas talvez não haja na nossa língua uma palavra que nos cause tanta compreensão do que estava sendo dito aqui. Nós tínhamos uma expectativa, essa expectativa enfrentou o mundo e as suas hostilidades. Este filho de Davi que veio era alguém que fazia milagres e falava só o bem, e eles ainda conseguiram matá-lo. E olha, quem entregou eles foram os nossos líderes. Quem entregou Jesus para a mão dos romanos foram os nossos líderes religiosos. Agora você pensa em que situação nós estamos. Nós estamos num momento de nossas vidas em que todas as nossas expectativas fracassaram, e aqueles que deveriam nos consolar foram os principais culpados disso. Debaixo da opressão de um império que matou o nosso Senhor. Mas Jesus nos ensina muito, irmãos, o tempo todo, a olhar mais para as boas notícias do que para as más notícias. Talvez você esteja muito focado nas más notícias, porque as más notícias, elas nos atraem, e é o que a mídia quer, é nos atrair para vender mais. É tudo um jogo de marketing. Você sabe que é assim. Se eu falar com você: rapaz, eu estou fazendo um projeto assim, está dando certo, somente viagem, você não quer nem ouvir mais. Mas se eu contar que eu peguei um carro e de repente entrei na contramão, vi um caminhão, rapaz, você presta atenção até amanhã. Eu falando desse acidente. Quantos de nós já não foi no motocross só para ver se o motoqueiro caía? Quantas pessoas que não vão no circo só para ver se o sujeito cai daquela corda bamba? Quantas pessoas deixam corrida de Fórmula 1 só para ver se tinha acidente? Nós temos, irmãos, um fator de atração, uma esponja na alma por aquilo que é ruim, é da nossa natureza. E Jesus, você, deixa eu contar o que está acontecendo de bom. Foca nas bênçãos. Olha no que diz a Bíblia. Não se preocupe com os rumores. Não esteja atento ao que a mídia está dizendo. Não olhe para o que a televisão está falando sobre as notícias escatológicas. Não fique concentrado nas notícias ruins que este mundo vomita sobre nós. Mas tenta olhar no meio disso tudo uma notícia que está acima de todas estas coisas. E o que Jesus está falando é, partindo do Antigo Testamento, desde a lei de Moisés, o Pentateuco. Que aula de escola dominical, 3 horas, irmãos, um intensivo com Jesus, a ponto de ele falar assim: olha, boa noite, eu estou saindo, estou indo. Não vai não, fica conosco aqui, vamos passar a noite juntos. Nós precisamos fazer o caminho de volta para Jerusalém, o caminho de volta para a cidade da paz, para o ninho da paz, para a satisfação, para a plenitude, para a alegria. Ela começa, essa rota passa por dentro das Escrituras. Se você não ler a palavra de Deus, se nós não meditarmos nela, se nós não buscarmos viver uma vida devocional, se nós nos afastarmos dos meios de graças, irmãos, nós só vamos encontrar ao final dessa trajetória queixas e decepções. Eu só tenho 45 anos, mas eu já vi muitas vezes isso. Pessoas que se afastaram achando que era uma boa ideia.
E hoje você já nem reconhece elas mais. Quase que se tornaram um Nabucodonosor pastando ao meio-dia. Discreto. Mas o Senhor Jesus, que alcança esses corações empedernidos, agora começa com uma britadeira a cutucar-lhe as almas, e de repente eles começam a sentirem os seus corações se queimando, e eles não entendem o que está acontecendo. O que está acontecendo? Que tudo em volta está ruim, mas dentro está bom. Desculpem nos gritar. O que está acontecendo? Que tudo em volta está ruim, mas aqui dentro está queimando. O que está acontecendo com esse povo alienado? Esse povo que não está muito preocupado com as notícias de segunda-feira, porque elas não poderão jamais ser maior do que esta notícia de domingo de manhã. Nada que o amanhã, eu quero que você saiba disso, eu digo do fundo do coração, nada que o amanhã nos reserve poderá superar a Cristo. Pode te abalar, pode matar a nós, pode nos rasgar ao meio, mas não pode arrebentar a corrente que nos ancora no porto seguro da salvação. O Senhor então, queridos, agora está no meio deles e senta-se naquela casa em Emaús, e eles ainda não se deram conta de que eles estão com a própria graça encarnada. E aí Jesus assume o controle daquela casa e pega o pão e parte o pão e ora e dá graças. Você nunca encontrou nas Escrituras um dia em que Jesus comesse sem dar graças. Está muito fora de moda isso, né, irmão? Comer sem dar graças. Senhor, graças te damos pelo alimento que tu colocas em nossas mesas. Eu acho até engraçadinha a Laurinha lá em casa, que antes de agradecer pela refeição, ela agradece pelos animaizinhos. Papai do céu, obrigado pelos animaizinhos, obrigado pelo papai, amém. No início eu não entendia, mas agora já estou traçando uma conexão. Essa menina não é vegetariana. Tem sentido a oração dela. Com todo respeito aos que são, é claro, é só um tilt. Quanto tempo que nossos meninos não nos vêm orando na hora da refeição? Regra, não quero botar aqui uma regra para você. Eu só estou dizendo que às vezes em momentos assim o Cristo é visto como nunca antes. Às vezes há sermões aqui que não vão revelar o Cristo como uma oração na intimidade do seu relacionamento familiar. Às vezes você vai ver o Cristo na face do seu marido, na face da sua esposa, na face dos seus meninos, na face daqueles que entenderam que a vida cristã é repartir. Jesus foi logo conhecido naquele repartir, porque foi o que ele fez a vida inteira. Jesus é conhecido em nós quando repartimos irmãos. Quando ele rasga o pão e suave, eles já levantam dali, saem correndo, e eles partem para Jerusalém. Eles voltam para o epicentro da alegria, eles correm para a cidade da paz, eles entram naquela casa fechada, eles encontram com os discípulos. Jesus ressuscitou, e eles disseram, ressuscitou mesmo, e foi uma festa, e de repente Jesus no meio, enquanto eles falavam, quando Jesus desapareceu lá, aos olhos deles, ainda continuou ali com eles,
e os acompanhou por todo o caminho e esperou que eles chegassem. Quando eles chegaram ali, quando eles adentraram aquele ambiente, quando eles começaram a falar das coisas sagradas, então no meio daquele movimento solene foi que Jesus apareceu e disse: Shalom Adonai, Shalom, paz seja convosco, a paz do Senhor. Filho, vou te falar uma coisa do fundo do meu coração, com muito amor a você e a sua vida e a sua família e a minha família também. Existem coisas que Deus vai te dar no caminho, existem coisas que Deus vai te dar quando você estiver repartindo pão na sua casa, mas existem coisas que Deus vai te dar somente quando você estiver reunido com os discípulos. Bênçãos que Ele reservou para o coletivo, para o grupo. Tem coisas que Deus só vai te dar quando você estiver dentro da igreja. Ali Deus ordena as suas bênçãos. Ou diz Hebreus: não deixai-vos de congregar como é costume de alguns. Não é porque eu quero encher a igreja, não é porque eu quero forçar você a que frequente os trabalhos para que tenha aqui uma boa frequência. Por favor, eu já passei dessa fase. Na verdade, eu estou preocupado com você, com a sua vida, com a sua família. O seu menino precisa ver que a sua prioridade é ficar na cidade da paz. A sua esposa precisa ver isso em você, seu marido. Eu sei que nem sempre podemos estar aqui por alguns motivos, coisas que nos atrapalham. Isso acontece com todos nós, mas que nunca seja por culpa nossa, porque a nossa prioridade é estar onde o Senhor vai se manifestar de uma maneira toda especial. Lucas, por favor, coloque aqui para mim o texto de Lucas 24, 49. Nós vamos encerrar com ele. Momentos depois deste texto que lemos, Jesus continuou conversando com os apóstolos e os discípulos e disse a eles: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus foi buscar os discípulos de Emaús para que eles não ficassem fora da festa. Que festa era aquela? O Pentecostes. O dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre 120 pessoas em Jerusalém e mudaria a história da humanidade. Jesus foi buscar aqueles que estavam longe para participar de um culto que entraria para a história e que todos gostariam de estar lá, e de repente pairou chamas de fogo na cabeça da turma. Eles começaram a falar numa língua que quem ouvia de uma maneira sintetizada nas suas próprias línguas. Foi um fenômeno impressionante que mudou a história da igreja. Os discípulos que estavam a portas fechadas agora saíram dali para morrer, rasgaram o peito e morrer como mártires, e dizendo, falavam: por acaso nos convém obedecer a quem? Aos homens ou a Deus? Eles não temiam mais nada. Cada crítico que você matava surgia 100. Os governantes falavam assim: não mata esse povo não, que eles prosperam, o sangue dessa gente é semente. Você jogava eles para o Coliseu, os leões devoravam, e na outra semana tinha mais 10 para ser jogado, e na outra semana mais 100, e se jogasse 1000, brotaria 2000. Ninguém conseguiu parar essa turma, querido, que estava desanimada, mas de repente Deus entrou na história dela, e nós estamos aqui, os nossos corações ardendo só de imaginar o que foi aquilo. Então eu imploro ao seu coração: existem coisas que Deus vai te dar só se você permanecer em Jerusalém. Vamos orar. Nós te amamos. Nós somos bem assim como esses dois homens.
que não acreditam o suficiente, mas também não são tão incrédulos a ponto de negarem totalmente. Nossa fé é pequena, Senhor, e Tu sabes disso. Só estamos ressaltando diante do Senhor para que Tu tenhas compaixão de nós. Nossa fé é pequena. Nós não suportamos muitos conflitos internos. A vontade de permanecer às vezes perde para a necessidade de ter que ir, de ter que ir nos afastando. As forças para o barranco abaixo nos atraem para o fundo. Nós não afastamos de Ti na horizontal, nós afastamos de Ti como quem rola de um barranco, Senhor. É sempre para o fundo, mas não é mais fundo do que o Teu amor por nós. Nós não sabemos muito bem quem Tu és, não entendemos muito bem como Tu ages, mas uma coisa temos certeza: Tu não nos abandonas. E de repente, o Teu Espírito começa em nós e repara em nós o que Tu começaste a partir dos instrumentos deixados na Tua Palavra. É a Tua Palavra, Senhor, que vai resgatando em nós a disposição de erguer a cabeça, de abrir os olhos, de querer saber mais do assunto. É a Tua Palavra, Senhor, que vai mexendo com as entranhas das nossas almas e vai consertando tudo que está fora do lugar. E como um cosmético para o nosso coração, chega a deixar o nosso rosto formoso, ó Deus. E então, em nome de Jesus, nós Te pedimos que a Tua Palavra, Senhor, impere sobre os nossos corações. Nos ordene como um bom Senhor. E então, ó Deus, que nós possamos também falar do Teu Evangelho, não só quando narramos os Teus feitos, mas também quando repartimos os pães que Tu tens nos dado. É bem ali que o Senhor é visto na vida da igreja, não quando ela acumula, mas quando ela reparte. Não quando ela se ajunta, mas quando ela se espalha. Não quando ela se ergue, mas quando ela se prostra. Não quando ela constrói torres, mas quando ela estica tapetes. É no oposto do que o mundo imagina que a igreja é vista. Quanto mais perseguida, mais ela cresce. Quanto mais soterrada, mais ela vinga, Senhor, e se transforma num arvoredo. Ó Deus, esta Tua igreja é mantida não pelas próprias convicções e ardores que ela possui, mas pela Tua companhia, que jamais se afastará de nós. Nos atrai sempre para a Tua casa, para a Tua palavra, para a comunhão, para as coisas santas, para o sagrado, para o movimento, para aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, e nos batize sempre com a Tua palavra, e nos enche sempre com o Teu Espírito, para que o mundo, ó Deus, possa ver em nós gente que encontrou motivo para viver no poder da ressurreição. Guarda cada um de nós aqui, Senhor. Se estamos indo longe demais, arraste pelas correntes que estão, cada elo dela, ancorados, ó Deus, em Ti. Arraste este barco para mais perto deste porto seguro que é o Teu coração. Mas não nos deixe afundar em nossas próprias convicções. Que permaneçamos, ó Deus, onde Tu queres que estejamos, porque ali sempre será o melhor lugar. Em nome de Jesus, louvado seja Teu nome eternamente.